Olá, seja bem-vindo. Vamos para mais um vídeo sobre o eixo hormonal. Hoje nós vamos utilizar o conhecimento que adquirimos até agora para interpretar exames laboratoriais. Eu havia dito que com o básico que a gente aprendeu já é possível aplicar o conhecimento na vida real, ver algumas aplicações práticas. Então é isso que a gente vai fazer. Primeiro eu vou tirar esse desenho do cérebro com o testículo aqui da esquerda. Acredito que você já consegue compreender bem que o GNRH e o LH são produzidos aqui, o GNRH no hipotálamo, o LH na hipófise, e que ambos estão no mesencéfalo, lá no cérebro, enviam então o sinal pelo sangue, principalmente o LH, que estimula a produção de testosterona pelo testículo. E aqui a gente tem o zoom do testículo mostrando as células de Leydig que produzem a testosterona. Isso daqui eu vou deixar na imagem. Mas eu vou usar o espaço da esquerda para apresentar os exames. Vamos começar do exame normal. Eu pedi que algumas pessoas me enviassem exames para evitar perder de pacientes e eu também omiti os nomes, datas, tudo que pudesse comprometer o sigilo dos exames. O primeiro exame que nós temos é esse daqui, que mostra, então, como todos os outros vão mostrar, o LH e a testosterona total. Esse é o exame mais básico que um médico pode solicitar para avaliar o funcionamento desse eixo hormonal que a gente acabou de ver. E ele é um exame já que permite concluir muita coisa e já dá início a uma investigação clínica se a pessoa tiver o conhecimento para interpretar esses exames. Então a gente vê aqui um exame normal, como eu falei. Alguns pontos para a gente observar. Vamos lá. O LH, ele geralmente vai ter uma faixa de referência ali de mais ou menos 1, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, e vai até mais ou menos ali um 8, 9. Isso varia de acordo com o laboratório, com o kit utilizado, até os estudos que o laboratório usa para se basear em relação ao que é normal ou não, e varia um pouco segundo a idade, mas nem tanto. A testosterona total vai variar nos laboratórios entre 190 e ali 800 e pouco. Mais ou menos isso. Mas é importante a gente entender que faixas de referência não são faixas de normalidade clínica, de diagnóstico. Depende muito, como eu falei, dos estudos que o laboratório usa, do kit, por aí vai, mas e até do intuito daquela faixa que ele apresenta. Muitas vezes é uma faixa que diz onde a população costuma se situar, mas não quer dizer que uma pessoa está mais normal ou menos normal, enfim, de acordo com o nível dela. Varia muito segundo o exame. Eu vou te explicar aqui na testosterona, funciona da seguinte forma. O LH normalmente não vai estar perto do limite superior. Normalmente ele vai estar entre 1 e 4 ali, no máximo. E a testosterona, geralmente ela vai estar ali entre 400 e alguma coisa, e 700, às vezes 800. Normalmente vai ficar por aí. O LH, quando começa a subir, é sinal de uma coisa que a gente vai ver ali em outro exame. E a testosterona, as próprias diretrizes endocrinológicas consideram entre 300 e 350 nanogramas por decilitro, que é essa unidade de medida que a gente usa para ela, como baixa, como hipogonadismo. Depende da diretriz. Tem algumas diretrizes que usam também 290. Se eu não me engano, tem uma que usa 250. Mas geralmente hoje a gente fica na faixa de 300 a 350 e orientando também o nosso raciocínio de acordo com os sintomas da pessoa. Bem, o que nós temos aqui? É uma pessoa então, que está com LH dentro daquela faixa de 1 a 4. Está até um pouco mais baixo, né? 2,5, não está nem perto do 4, o que é até assim mais comum de ver mesmo em pessoas saudáveis. E está com a testosterona de 725. É uma testosterona normal. Vamos ver o exame alterado agora. Aqui nós temos uma mudança bem diferente. Nós temos um LH de 0,15 e uma testosterona de 80. Então, mesmo que a gente se baseasse pela referência do laboratório só, a testosterona estaria baixa, que as referências geralmente toleram aí 190, eu já vi até 170. E pelas diretrizes endocrinológicas, sem dúvida, está baixa. Claro que a gente sempre trabalha com sintomas, com a prática clínica, com o que o paciente sente e os exames, mas assim, é algo bastante extremo, né? E esse padrão aqui
ele nos faz pensar o seguinte: olha, está faltando testosterona, mas está faltando estímulo. Será que não está faltando testosterona? Por que está faltando estímulo? Está faltando o LH chegar aqui? Faltando o LH chegar aqui para que a gente possa ter produção de testosterona? Tem formas de a gente testar isso, mas a hipótese inicial é essa, é de que falta estímulo. E quando falta estímulo, a gente fala que nós temos um quadro de possível hipogonadismo secundário. Secundário porque não acontece de fato na gônada, né, no testículo. O problema não parece ter origem lá. Pode ser que a pessoa tenha problema no estímulo e no testículo? Pode. Inclusive a falta do estímulo do LH, além de prejudicar a produção de testosterona, prejudica a sobrevivência, a saúde das células de Leydig. Então, com o tempo, a pessoa pode desenvolver um hipogonadismo primário, um problema no testículo. Mas, a princípio, suspeita inicial, hipogonadismo secundário. A partir daí, a gente começa a testar, a gente avalia quais os possíveis tratamentos de acordo com a reação do paciente a determinados testes de estímulo aqui. Dependendo do histórico, a gente pode até já concluir que nem vale a pena estimular. Então, mas a gente já tem aqui um bom ponto de partida para a nossa avaliação. Vamos ver outro exame. Agora a gente tem algo um pouco diferente. Aqui a gente tem um LH que já está chegando no 4 e a gente tem uma testosterona que já está chegando no 350. Não é oficialmente por uma diretriz um hipogonadismo, uma testosterona baixa, um baixo funcionamento das gônadas. Não é. Não é pela faixa de referência também. Mas na verdade, algumas pessoas enviaram esses exames e eu não recebi nenhum que tivesse esse padrão de LH perto de 4, até 3 e a testosterona lá embaixo. É o que eu queria, para te mostrar o hipogonadismo primário clássico. Mas aqui eu começaria a suspeitar já. O paciente está chegando muito perto do 350, o LH está ali perto do 4. Por que esse cara tem o dobro do LH do primeiro e metade da testosterona? Isso chama muita atenção. E aqui a gente avaliando, né, de acordo com o quadro da pessoa, com a situação que a pessoa se apresenta, a gente consegue refinar o diagnóstico, quais são os sintomas dela, a idade. Mas como eu falei, a idade ela não altera isso aqui tanto, não, diferente do que as pessoas pensam, não é porque a pessoa é mais velha que ela deve ter uma testosterona muito mais baixa, não. Então a gente tem que observar essa pessoa, às vezes solicitar exame de novo daqui a um tempo, conversar com ela. Se tiver sintomas extremos, né, claro que a gente vai avaliar outros exames em conjunto com esses aqui, e se a gente descartar qualquer outro possível quadro, e a gente já pode até ali na primeira consulta suspeitar fortemente de um hipogonadismo. A gente pode ver o histórico prévio, vai que essa testosterona era 500 e pouco há um tempo atrás, 600, então assim, né, e o LH um pouquinho menor, a gente fala, não, peraí, isso aqui com certeza está alterado, né, de acordo com esse histórico. Então, aqui eu estou colocando como exemplo de hipogonadismo primário, seria já um início de uma suspeita mesmo. Não foi o caso clássico, mas com certeza uma pessoa que se apresente assim no consultório, eu vou suspeitar, eu vou ficar mais atento, eu vou aprofundar a investigação para me certificar de que não é ou de que é um possível hipogonadismo primário, que é, né, a falta de produção diretamente aqui pelo testículo, pois o estímulo estava presente, mas parece que o testículo não está respondendo da forma que deveria. Agora eu quero mostrar um exame que eu chamo camada cinzenta, porque como eu imagino que aqui no centro eu tenho os quadros clássicos mostrados pela diretriz, que a gente também vê muito em consultório, e a gente começa a se afastar desse quadro clássico, mas parece que está arrumando até ele, parece, ou o contrário, né? Mas parece que esse paciente está na periferia ali do que seria um quadro clássico. A gente vê aqui um LH 2,3, bom, né, tranquilo, e uma testosterona de 405, que está dentro da normalidade. Mas, de novo, não é aquela pessoa que, como a primeira, estava ali confortavelmente dentro da referência. Essa pessoa aqui parece que está beirando o limiar inferior. Se for uma pessoa, a gente avalia de novo a clínica da pessoa. Se for uma pessoa sem queixas, a gente talvez não faça nada. Eu nunca sou assim de não fazer nada. Isso não quer dizer que eu vou entrar com remédio para todo mundo. Mas o que eu poderia fazer com uma pessoa dessa aqui que não tenha sintomas? Como é que está o exercício físico? Como é que está o sono? Como é que está a alimentação? Vamos adequar? Vamos reavaliar em 2 meses, 3 meses esse exame aqui? Ou vamos até reavaliar aqui agora em 1 semana e depois de novo em 3 meses para ver se esse padrão está se alterando?
Você tem exames antigos para ver como era a sua testosterona 6 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás? Porque não é para a testosterona sofrer um baque tão grande. Teve alguma infecção recente? Às vezes a pessoa está se recuperando de algum baque e é normal que os hormônios sofram durante um período de doença aguda. Então dá para fazer algumas coisas que vão apurar o nosso raciocínio, que vão ajudar a gente a entender melhor aquele quadro, sem necessariamente chegar interferindo na vida daquele paciente. Vamos ver outro exame de área cinzenta. Esse aqui já é um pouco diferente. Olha como o LH está alto aqui. Lembra que a faixa, eu falei que normalmente a gente vê entre 1 e 4, a faixa vai ali até 8, 9, esse aqui está 14, então está indiscutivelmente alto esse LH. E a testosterona está quase 600, o que para a maioria das pessoas é normal. Mas, poxa, isso aqui chama a atenção, porque como é que essa pessoa está precisando de tanto LH assim, né? O que será que está acontecendo? A gônada está respondendo, mas aí começam as hipóteses. Será que para a gônada, para o testículo responder, fazer a sua testosterona, ele está precisando então de 14 de LH? Será então que esse testículo não está, vamos botar aí, preguiçoso? Às vezes ele está com poucas células de Leydig, às vezes as células de Leydig estão hipofuncionantes, estão funcionando menos. Às vezes a capacidade delas de receber esse estímulo, os receptores que teriam aqui nelas, não estão funcionando tão bem. Ou seja, algum processo se instalou e essa pessoa está precisando de um estímulo maior aqui do LH para fazer uma testosterona que seria normal? Será? Será que essa pessoa, por exemplo, de novo, pegando exames prévios, será que essa pessoa não tinha 900 de testosterona, 800? Será que a gente não tem um processo de falência gonadal se instalando aqui e esse LH está aumentando para tentar manter a produção com a qual aquela pessoa estava acostumada? Tá? Porque a gente não pode generalizar. Isso aqui é normal, tá? Beleza, mas se aquela pessoa me vem comigo com um exame mostrando assim várias medições anteriores de testosterona, 700, 800, 700, 600 e muito, e o LH normal no passado, e agora ela está com 580 e o LH alto, eu vou pensar imediatamente, peraí, esse testículo funcionava super bem, produzia muita testosterona, o normal, o corpo dessa pessoa está acostumado a vida inteira com a testosterona mais alta, e agora ela está caindo, e o corpo está lutando para sustentar essa testosterona. É uma hipótese. Outra hipótese, será que essa pessoa não tem uma alteração na hipófise que faça ela produzir mais LH que o normal? Tá, mas então por que a testosterona não está lá em cima, né, já que ela está recebendo esse tanto de LH? Bem, o corpo tem outras formas de modular, de regular a testosterona. Então, às vezes ele recebeu muito LH, a testosterona subiu em algum momento, mas depois ela se regulou ali e voltou, digamos, outra hipótese diferente daquela primeira, digamos que o normal da pessoa seja por aqui mesmo. Então ela foi lá em cima e depois se autorregulou. O problema então estaria aqui, que está bombardeando o testículo com estímulo. O testículo está tentando se manter regulado ali na faixa que é o normal dele, então diminuiu a recepção ao LH, mas não por um defeito do testículo, e sim como uma adaptação para que ele conseguisse se manter dentro do normal diante de tanto estímulo, porque está recebendo estímulo demais devido a uma alteração aqui. É outra hipótese, tá? E aqui a gente vai ter que investigar a hipófise do cara, talvez até com a ressonância magnética ou contra os exames de sangue. A gente vai ter que investigar a área testicular. Nem sempre a gente vai conseguir ver, por exemplo, o ultrassom de bolsa escrotal pode revelar algumas coisas, mas nem sempre vai revelar nada. Às vezes a gente vai fazer um teste, nesse caso é até difícil de fazer um teste de estímulo, a gente pode fazer um teste de supressão, ver se, por exemplo, administrando testosterona, se isso daqui não abaixa, porque é para baixar quando a gente administra testosterona. Isso aí vai variar bastante de acordo com o nosso raciocínio clínico, e a área cinzenta ela que requer mais raciocínio, experiência, às vezes avaliações posteriores. Às vezes, se o paciente não tiver levado tudo que ele tem de exames, a gente também fazer avaliações do histórico pregresso, pedir para ele trazer em outro momento mais dados. Tudo isso é importante num quadro como esse. A gente não pode ser precipitado nas conclusões, menos ainda nas intervenções. Se a gente se precipitar e tratar essa pessoa de forma excessiva ou errada, a gente pode piorar esse quadro. E por último, quero mostrar para você um exame relacionado à reposição hormonal. Então, peraí, reposição hormonal, o nome certo
o uso certo desse nome, diz respeito ao uso do hormônio numa pessoa que não produz tão bem, o hormônio diretamente, é a testosterona que vai ser injetada, passada na forma de gel, ou implantada, que seja. Mas a gente está dando testosterona. Só que a gente não está dando, não é testosterona saindo do testículo mediante estímulo do LH. É testosterona que entra aqui pelo sangue. O que será que deveria acontecer quando a testosterona entra no sangue? O que você acha? Se a testosterona inibe essa produção de LH, então a gente espera que o LH caia. Certo? E é justamente isso que a gente vê no exame. A gente vê um LH, esse menos do que 0,07 é porque o 0,07 é o limite do laboratório. Pode ser que esteja 0,01. O kit lá de análise clínica, de análise laboratorial, não tinha sensibilidade o bastante para detectar menos do que isso. É bem comum e não é um defeito do laboratório, baixa qualidade, é assim mesmo. A precisão já não é mais confiável, então eles falam, olha, aqui tem menos de 0,07, pode ser 0,06, pode ser 0,0001, então praticamente não tem LH aqui. E a gente tem uma testosterona normal, né? A testosterona está tranquila. Então a gente vê que essa pessoa está utilizando o hormônio. E aqui é importante a gente ter em mente que o ritmo de recepção de testosterona muda. Quando a gente fala do eixo hormonal, a gente tem aquela regulação em que o LH estimula a testosterona inibe aqui, aí o hormônio subiu, então, aí quando o comando é inibido, ele desce um pouco, aí começa a descer, o comando aumenta de novo, aí ele sobe de novo, e fica assim ao longo do dia. A gente tem momentos de maior pico, por outros motivos também, por aí vai, tem outros eixos hormonais influenciando aqui, mas fica assim a testosterona ao longo do dia oscilando. E não vai oscilar muito, ela não vai chegar, sei lá, de manhã é quando ela tem um pico, ela não vai estar lá no 800 e no final do dia descer para 200 e depois 800, isso não acontece. A testosterona injetada, ela já muda, esse ritmo não é mais, não ocorre mais. A gente não tem mais testosterona sendo produzida aqui no testículo, porque a gente já está injetando tanto que a gente inibe esse LH. Então o ritmo da testosterona vai ser o seguinte, você vai injetar ao aplicar e aí você vai ter um pico. E até a próxima injeção, aplicação, ela vai caindo. Depende da frequência de uso e tudo mais, mas isso muda. Então esse nível aqui, ele depende do dia que foi feita a aplicação. Se eu fizer a aplicação e eu peguei o exame aqui no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, eu pego ela em pico. Se eu faço aqui no quarto dia, quinto dia, sexto dia, depende da... Né, vamos simular uma aplicação ali que aumente e desça em 7, 8 dias. Então, se eu faço ali no sexto, sétimo, oitavo dia, eu já estou pegando ela aqui embaixo. Além disso, se a pessoa já usa testosterona há mais tempo, pode ser que ela tenha acumulado mais testosterona. Então, às vezes, lá no quinto dia, ela vai ter um nível um pouco mais alto do que se ela tivesse no quinto dia da primeira aplicação, por exemplo. Então, isso daqui tudo tem que ser interpretado de uma forma diferente, tá? Mas está normal. Então, a gente tem aqui o uso da testosterona. Botei por curiosidade, a gente pode discutir em outro momento mais detalhes sobre como funciona o ritmo da testosterona quando a gente utiliza, tem o que ela provoca no organismo, mas só pelo eixo hormonal aqui a gente já consegue ver que a pessoa está fazendo o uso e a gente consegue até imaginar o que seria esperado com o uso. E por isso que eu disse para você que com o eixo básico que a gente viu inicialmente, a gente já consegue ter uma análise de casos práticos, a gente consegue aplicar o nosso conhecimento no dia a dia. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. A ideia desse vídeo é trazer conteúdo aprofundado, mas de forma didática, acessível para a maioria das pessoas. Profissionais vão conseguir, que querem começar na área, vão começar a entender bem por aqui. Isso aqui não está deixando faltar nada. Claro que é passo a passo, a gente vai ter que entrar mais a fundo e amplificar o nosso conhecimento e trazer novos dados. Eu estou indo passo a passo, mas ele vai ser um conteúdo que profissionais vão conseguir pegar para iniciar o seu aprendizado. Eu digo iniciar porque o aprendizado do profissional nunca para. E
Mesmo pessoas do público geral, eu quero que consigam entender isso aqui, porque a minha intenção é que todas as pessoas consigam compreender melhor a própria saúde. Então eu espero que esteja sendo acessível para todos. Para quem começa a pegar do começo e for vídeo por vídeo, tem que ser compreensível. Se você tiver alguma dúvida específica, mande nos comentários. Se tiver algum assunto que você quer que eu explore mais a fundo, também fala para mim nos comentários. Dentro aqui da minha agenda, da minha capacidade, eu vou fazer o melhor para responder tudo o que você quiser, para trazer vídeos sobre todos os assuntos que você considerar relevantes. Então deixe comentários e se você gostou, não deixe de curtir o vídeo também, de compartilhar. Com certeza a gente precisa de mais pessoas tendo acesso a conteúdos de qualidade para que a gente consiga entender cada vez mais sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, se cuidar cada vez melhor.